Você sabia que você tem uma dívida impagável? Uma dívida que não pode ser paga com recursos próprios? Talvez você me diria: Salviano, eu não tenho essa dívida não. Aí eu te pergunto, quais são as suas dívidas? Talvez você me diria: água, luz, telefone, contas cotidianas, né? Eu te diria, tem mais? Aí você me diria, talvez empréstimos, prestações. E aí eu te digo, você tem mais dívida. E tem uma dívida que você não pode pagar. Você não tem recurso para pagar essa dívida. Aí você me diria, como assim? Sabe o que é triste? Que tem muitas pessoas que partem para a eternidade sem pagar essa dívida. Essa dívida, ela é paga aqui, em vida, até o último dia da sua vida. Você pode escolher pagar essa dívida, mas tem um meio para que essa dívida seja paga. Tem uma história aqui de um rei, e tinha os seus súditos lá, e tinha um homem que devia ao rei. E a lei dizia, aquele que não consegue pagar a sua dívida, tem que pagar com a morte. Tem que pagar morrendo. Era a lei. E tinha um rapaz lá que ele não conseguia pagar as suas dívidas. Então ali foi multiplicando. Enfim, o rei deu o decreto. Chamou os seus servos e disse, vai lá e busca aquele rapaz, porque ele tem que pagar a dívida. E se ele não tiver recurso, ele vai morrer. Porque ali a lei diz que aquele que não tiver como pagar a sua dívida, terá que ser pago com derramamento de sangue, com a própria morte. Então os soldados vão até a casa deste homem e conversam com ele. Ele diz, mas eu não tenho recurso para pagar essa dívida. Eu não posso pagar. Aí os soldados disseram a ele, então você está preso, vamos conosco. Então ele foi para o calabouço e lá, passando alguns dias, o filho do rei disse, pai, eu quero pagar a dívida por aquele prisioneiro. Aí o pai disse, mas você é o filho do rei. Ele falou, tudo bem, mas a lei não diz que o filho do rei não pode pagar a dívida. A lei diz que alguém precisa pagar a dívida. Não disse quem. Aí o pai disse, mas você é o filho. Ele falou, não, tudo bem, eu quero pagar a dívida por ele. Aí o pai falou, tudo bem, a lei não diz que o filho não pode pagar. O filho do rei não pode pagar. Então você pode sim, meu filho, pagar a dívida por ele. Você tem crédito suficiente. Então o filho vai lá e paga a dívida. Aí o filho vai até a cela, até o calabouço e diz, você está livre, meu jovem. Você está livre. Eu paguei a sua dívida. Você está livre. Agora é só você aceitar o perdão da sua dívida que você pode ir embora. Esse rapaz tem duas opções. Ele pode dizer, meu Senhor, o Senhor pagou a dívida por mim? Eu sou eternamente grato. Serei eternamente grato. Eu vou viver para te servir, para te agradar. Porque ninguém fez por mim, ninguém faria por mim o que o Senhor fez por mim. Serei um servo do Senhor até eu morrer. Esta é a primeira opção. A segunda opção, ele virá para o filho do rei, para o príncipe, e dizer, eu não aceito. Mas como assim você não aceita? Porque eu sou homem e eu pago as minhas contas. Eu pago por aquilo que eu fiz. Aí o filho vai dizer, mas você não tem saldo para pagar a dívida. Eu paguei por você. Aí aquele homem pode dizer, mas eu não acredito que você fez isso por mim. Eu não acredito que você foi lá e pagou por mim. Então, eu quero ficar aqui, eu não acredito em você. Aí você pode estar pensando, como pode esse rapaz pensar dessa forma?
e não querer o perdão da dívida e ser livre. Eu quero te dizer que essa história é a história de muitas pessoas hoje. Eu quero te contar de alguém que pagou a minha e a sua dívida. A Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. A Bíblia continua dizendo que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A Bíblia continua falando que quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque não creram no nome do unigênito, do Pai. Jesus, ele pagou a minha dívida. Ele pagou a sua dívida. Aquela morte na cruz não foi um mero simbolismo. Não foi algo insignificante. Não. Foi a quitação, foi o perdão da dívida, da minha e da sua dívida. Quando você não acredita nessa palavra que você está escutando, você está dizendo: eu pago as minhas contas, eu sou homem, eu pago aquilo que eu faço, mesmo não tendo crédito. Muitas pessoas escolhem dizer: eu fico aqui mesmo, eu não acredito que essa dívida foi paga. Quando você diz isso, você está assumindo que você vai passar a eternidade sem Deus. Você pode escolher hoje o destino que você vai passar a eternidade. Tem dois destinos, céu e inferno. O que você vai decidir? A Bíblia fala em Hebreus como ao homem está ordenado a morrer uma vez só, vindo depois o juízo. Depois da morte, encerra as nossas chances de salvação. É durante a vida que escolhemos aonde vamos passar a salvação. Vamos passar a eternidade. É durante a vida. Você escolhe hoje se você vai assumir, se você vai chamar Jesus e falar: Senhor, eu aceito o perdão da dívida. Eu aceito, Pai, porque eu não poderia passar, eu não aguentaria passar o que o Senhor passou por mim. Ele se entregou no meu lugar, no seu lugar, e pagou a nossa dívida. Mas para isso você precisa crer nessa palavra e receber o perdão da dívida. Aí sim, Ele vai fazer morada no seu coração. Só que eu tenho uma notícia para te entregar. A boa notícia é que Jesus veio e pagou a minha e a sua dívida. Você tem até o último dia para receber o perdão da dívida e receber Jesus como Senhor e Salvador e a dívida ser quitada. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que você tem até o último dia de vida para receber o perdão. Olha só, você tem chance de ser salvo. É só receber o perdão, chamar Jesus para a sua vida e para o seu coração. Só que eu também tenho uma má notícia para te dar. Você e eu não sabemos o dia da nossa morte. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser daqui a 10 anos. Não sabemos o dia e nem a hora. A morte, ela não respeita a idade, classes sociais. A morte não tem uma placa no cemitério dizendo proibido menores de 18 anos. A morte, ela chega que a pessoa nem repara. Ela vai embora. Quantas pessoas você não lembra que moravam em tal lugar? Quando você perguntou para alguém: e o fulano? Fulano morreu faz tempo e você não sabia. Assim é a morte. Então, que você possa entender que Jesus, ele morre na cruz para salvar, para me salvar, para te salvar. Receba o perdão da dívida. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque sem Jesus, sem o perdão da dívida,
Sem Jesus você já está condenado e não sabe. Que Deus possa abrir os seus olhos e que essa palavra possa gerar vida em você. Amém? Eu sou o Salviano Souza, inscreva-se no canal no YouTube, Salviano Souza. Curte, compartilhe esse vídeo, leve para outras pessoas que precisam de uma palavra, que elas precisam saber que Jesus é a solução. Jesus disse que ainda que estiver morto, viverá. Jesus é a única solução para a morte, porque Ele nos garante a vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe grandemente e um forte abraço.